Olá você que está aí seguindo o professor Márcio Chaves com o intuito de aprender a programar utilizando a linguagem C e a IDE CodeBlocks. Essa é a nossa primeira aula efetiva do curso, a qual nós veremos sobre o princípio de funcionamento do computador. É uma aula extremamente importante, onde veremos aspectos de entrada, processamento e saída, e como cada um desses três passos se interage e o que elas têm a ver com os nossos algoritmos. Um computador, ele faz basicamente três coisas. Nossa, professor, como assim três coisas? Eu faço tantas coisas no meu computador, porém, tudo que um computador faz pode se resumir em apenas três etapas ou três ações. Quais são elas? Entrada, processamento e saída. A entrada, basicamente, são as ordens que você dá para o seu computador, para o seu dispositivo de uma maneira geral, a qual ele vai executar uma série de processos. Essa série de processos nós chamamos de processamento e, por último, ele vai ter que dar um retorno para você. Ele vai ter que te responder de acordo com aquela entrada que você deu para ele, né? E esse retorno é chamado de saída. Quer outro exemplo? Quando você pega o seu celular ou o seu notebook, né, que seja, e você precisa acessar um determinado site, você vai acessar um browser, né, que é o seu navegador, e ali você vai inserir o seu endereço daquele site ou o termo de sua pesquisa. Isso é a entrada que você está dando para o seu dispositivo. Daí o processamento consiste em buscar nos servidores, né, aquele endereço que você digitou ou as respostas relacionadas àqueles termos que foram inseridos por você. E a saída é a exibição do resultado na tela, seja do site, seja dos resultados relacionados com o termo, ou até mesmo falando que aquele site não existe, ou seja, a resposta que ele dá para você. Então tudo que você pensar em fazer no seu dispositivo, ele vai se resumir a entrada, processamento e saída. E quem que faz entrada, professor? São chamados os dispositivos de entrada. Nós temos como, por exemplo, o mouse, o teclado, a webcam, o microfone, entre outros. O processamento é realizado, né, pelo processador em conjunto com outros hardwares, tá? Lembrando que hardware é a parte física e software é a parte lógica, tá? E a integração de ambos forma o seu computador. Essa parte do processamento é algo que não é explícita para nós, tá? E depois que ele é processado, através dos dispositivos de saída, como a gente disse anteriormente, nós temos a resposta, que é exibida para nós pelo monitor, pela impressora, caixa de som, projetor multimídia, etc., entre outros. Ainda existem outros dispositivos que, ao mesmo tempo que são de entrada, também são dispositivos de saída. Por exemplo, a tela do seu celular. Ao mesmo tempo que você toca nela para poder selecionar alguma coisa, ela já te dá uma resposta. Muito bem, professor. Tá, eu entendi. Você falou dessas três etapas, ok? E dos dispositivos de entrada, processamento e saída. Mas como que eles se interagem? Eles se interagem da seguinte forma. Suponhamos que você vai utilizar o Word, tá, lá no seu computador. Quando você pega o mouse e seleciona o aplicativo do Word ou qualquer outro editor de texto, lá na memória RAM, né, o seu CPU reserva o espaço de trabalho. E tudo que você faz de alteração nesse documento do seu editor de texto é atualizado aqui na sua memória RAM. Aí você fala, poxa, eu tenho que salvar esse arquivo. Quando você fala, eu tenho que salvar esse arquivo, né, o CPU, que é o seu processador, vai pegar tudo aquilo referente a esse arquivo, está na memória RAM e vai criar um espacinho lá no HD, lá no hard disk ou disco rígido e vai salvar ele fisicamente. Tá ok? Né? Vai ter um processo físico, né, para salvar esse arquivo lá. Então você continua digitando suas coisas no seu editor de texto. Tá, professor, e onde está o processamento? O processamento, ele acontece a partir do momento que você digita, o seu processador está interpretando aquilo que você está digitando e vai verificando se existe ali uma concordância, né, fazendo uma análise sintática e semântica da frase, da palavra, ou do conjunto de palavras que você está escrevendo, para ver se faz algum sentido. Caso haja algum erro de ortografia, ou de semântica, sintaxe, ele vai sublinhar aquilo para você e vai falar que ele tem um erro. Tá? Isso aí é um processamento.
Agora, mostrar que tem esse erro e mostrar esse texto digitado lá na tela já é a saída retornando para você. Então a gente nem percebe, mas no momento que a gente está digitando um texto, acontece ali uma série de processos onde os dispositivos de entrada, processamento e saída estão trabalhando continuamente. Esses dispositivos, né, são os principais para o funcionamento do seu computador, e a placa-mãe é o principal componente de hardware. Por quê? Porque ela realiza a integração entre todos os componentes, bem como administra a comunicação entre eles, além de fazer também a administração da energia elétrica entre todos eles. Tá certo? Então a entrada, processamento e saída ocorre dessa forma durante todo o tempo que você está trabalhando. Outro exemplo, aí você está digitando ainda e resolve fechar o seu arquivo. O que vai acontecer? O processador, que não é bobo nem nada e está fazendo todo esse trabalho duro, vai verificar se o arquivo que está na memória RAM é o mesmo, ou seja, se ele está igualzinho àquele que está no HD. Se ele estiver diferente, ele vai emitir uma mensagem para você: olha, o arquivo está diferente, você não quer atualizar ele? É isso que ele faz, ou seja, é outro processamento que ele faz por trás ali e continua mostrando para a gente nos dispositivos de saída. Espero que eu tenha conseguido passar uma breve introdução para você como que funciona o computador. Até a próxima aula.